Oi, oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o vídeo é de técnica de costura. Há uns dias atrás eu ensinei como fazer a modelagem da carcela e do punho de camisa, né? E hoje então eu vou fazer a costura, tá? Vou mostrar como eu faço a costura do punho e da carcela. Gente, existem várias técnicas de fazer costura de carcela e de punho, né? Eu aqui vou mostrar como eu faço a costura da carcela e do punho, tá bom? Vamos lá? Para começar, eu tenho aqui o molde, então, da manga da camisa. Eu cortei, né? Fiz só uma parte aqui da manga para demonstrar essa parte aqui de baixo, que é a costura da carcela e do punho. Mas antes de cortar para vocês, mostrar para vocês como fazer, eu só quero mostrar aqui uma alteração que precisa ser feita no molde da carcela. Quando eu mostrei para fazer o molde da carcela, eu não coloquei a margem de costura, essa margem de costura que foi colocada aqui na manga, tá? Para costurar o punho. Então, na carcela também você vai ter que aumentar lá e colocar a margem de costura. Você pode até aumentar um pouquinho mais, né? E depois o restante você refila e tira o excesso, tá? Mas então só para saber se precisa aumentar um pouquinho aqui, porque senão na hora de costurar vai faltar pano aqui, tá? Aqui eu fiz o molde da manga. Então aqui eu tenho costas e frente da manga. Aqui embaixo eu já fiz os piques. Então eu tenho os piques aqui dessa primeira prega, os piques da segunda prega, e aqui eu fiz o pique de posição da abertura para a costura da carcela. Aqui em cima também tem um pique. Esse pique eu faço essa marcação para agora poder traçar uma linha reta e saber a posição e o tamanho correto, então, da abertura aqui da carcela, tá? Essa reta eu faço até embaixo. E aí eu tenho já a posição da carcela na manga. Essa marcação, ela foi feita para o lado do avesso do tecido. E agora eu vou fazer a marcação da carcela. Aqui eu tenho o molde da carcela, o lado direito, o lado do avesso. No lado do avesso eu colei uma entretela fininha, tá? A entretela de malha. Sobre o avesso, eu também vou fazer a posição da abertura da carcela. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho o pique, eu dobrei aqui bem onde que vai o corte da abertura, né? Aqui embaixo eu fiz um pique e aqui em cima também eu fiz um pique para sinalizar o final da abertura. Eu posiciono o molde da carcela sobre o tecido, né? Então, aqui embaixo eu faço a marcação com lápis, aqui em cima também. E aí eu traço uma reta. Para fazer a costura da carcela, você vai colocar a manga do lado do avesso. A carcela, ela vem sobre a manga com o lado direito, tá? Então, você tá com o avesso da manga e vai colocar o lado direito da carcela. Vai posicionar na mesma marcação. E a costura da carcela, ela vai ser feita aqui no contorno dessa marcação. Então, eu vou fazer uma costura de meio centímetro pro lado de fora da manga. Eu vou fazer uma costura de meio centímetro pro lado de dentro da manga. Dessa forma. Essa costura, ela vai até aqui em cima. No final da carcela, do ponto, tá? E aqui só pra lembrar, então, a carcela, a parte menor ela vai ficar aqui pra lateral da manga, né? E a parte maior pro centro da manga. A costura eu vou fazer numa linha em tom mais escuro pra ficar mais fácil visualizar a costura, tá? Ou então aqui eu tenho a costura no contorno da abertura. Agora eu vou cortar essa abertura, mas eu vou ainda deixar fechado 1 centímetro aqui. Então eu venho, corto ela aqui e paro 1 centímetro antes lá da costura. E aqui no cantinho eu vou formar um triângulo. Vou fazer uma costura até lá, ó, bem na pontinha, tá? Só cuidando pra não cortar a costura. E aqui, então, eu tenho um triângulo. E agora, você vai virar, então, a carcela aqui pro lado direito da manga, dessa forma. Vai ficar tudo virado pro lado direito. Aqui,
na parte menor, você vai pegar o ferro, vai vincar com o ferro essa costura, vai jogar ela aqui pro lado de dentro. Aqui no outro lado a mesma coisa. E agora você também já pode vincar as dobras. Nesse lado menor aqui, foram feitas dobras de 1 centímetro, né? Então, eu venho aqui, faço uma dobra de 1 centímetro, vinco com ferro, faço mais uma dobra de 1 centímetro, também vinco com ferro. Aqui no outro lado, eu tenho uma dobra de 1 centímetro. Aí, eu tenho uma dobra de 2 centímetros, que é a largura da carcela, né? Então, aqui nesse lado, ó, vai ficar 1 centímetro pra dentro. Aqui eu também vou vincar com ferro. E aqui desse lado agora, eu vou fazer aquele triângulo, né? Ou castelinho. Então, eu venho, dobro para um lado, vinco com ferro, dobro pro outro lado e vinco com ferro também. E aí, ele já fica prontinho para fazer a costura. Aqui você pode ainda passar mais uma vez, se quiser. E agora é só costurar. Antes de fazer a costura da carcela, lembra quando eu ensinei a fazer o molde? Eu falei que a abertura da manga, depois dessa carcela aqui costurada, ela vai aumentar em 2 centímetros, né? Então, agora eu vou mostrar da onde é que saem esses 2 centímetros. Primeiro, eu tenho aqui a parte de baixo da carcela. Essa parte de baixo foi feita com 1 centímetro. Aqui onde é que eu tenho o corte de abertura da carcela, então, tá vendo que eu tenho meio centímetro a mais aqui dessa parte de baixo, né? Então, aqui ela aumentou em meio centímetro. Agora, aqui na parte de cima da carcela, essa aqui foi feita com 2 centímetros. Aqui dentro eu tenho o corte, né? A abertura aqui da manga. Então, aqui eu tenho meio centímetro e pra cá eu tenho 1,5 centímetro de pano que tá sobrando. Então, 1,5 da parte de cima mais meio centímetro da parte de baixo, eu tenho aqueles 2 centímetros que eu falei que essa abertura de manga, ela aumenta. Então, na hora lá de calcular a abertura de manga com relação ao punho, sempre tem que considerar 2 centímetros a mais aqui da carcela, tá? Uma outra coisa, muita gente não coloca a entretela na carcela, né? Eu coloco a entretela porque aqui a gente tem uma costura que ela é uma costura bem estreitinha. E isso aqui, quando não tem a entretela, é fácil de desfiar, tá? Então, por isso que eu procuro sempre colocar a entretela nessa parte aqui, mesmo que eu não vou colocar botão, não vou fazer nenhum caseado nessa parte, né? Deixo sem botão, mas a entretela eu procuro colocar justamente por ter uma costura muito estreitinha aqui e que com o tempo isso aqui, se não tiver entretela, isso aqui vai desfiando. Outra coisa que é importante verificar antes de fazer a costura da carcela é essa linguinha aqui, né, o triângulo. Ele precisa estar voltado aqui pra cima, tá? Então, ele precisa estar dessa forma, porque aqui eu vou passar uma costura por cima pra fixar ele. Então, aqui ele vai estar na parte do lado direito do tecido, né? E aqui no avesso, ó, ele vai estar escondidinho aqui dentro, tá? Agora, pra costurar, eu vou costurar primeiro a parte de baixo. Eu vou passar uma costura aqui na lateral. Então, aqui eu tenho a primeira costura da carcela e agora eu vou costurar essa parte de cima da carcela. Agora, para costurar da parte de cima da carcela, eu vou começar essa costura aqui, bem onde que termina a minha costura da carcela, tá? Então, aqui virando pro lado de baixo, eu tenho que fazer essa costura bem
aqui assim, ó, porque ela precisa pegar ali aquele triângulo, tá? Então eu vou colocar um alfinete aqui, pra sair do outro lado. Então o ponto que eu preciso começar a costura é aqui assim. Vou colocar um outro alfinete aqui. Aqui também vou colocar um alfinete para ele não ficar se mexendo, para ele ficar certinho. Aqui também. A costura eu vou começar aqui, por esse lado. Eu venho pra cá, faço o contorno aqui no triângulo e saio aqui embaixo. Eu dou um pequeno retrocesso. Agora eu faço o contorno aqui no triângulo. Aqui essa parte de baixo eu coloco ela aqui pra trás. E aí eu continuo a costura até lá embaixo. Bom, e aqui eu tenho então a carcela pronta. Esse aqui é o lado de fora. Aqui eu tenho o lado interno. O lado interno ficou então com esse acabamento. Aqui, você também, se não quiser fazer essa parte aqui, esse triângulo, castelinho, né? Comprido desse jeito, pode fazer ele menorzinho também, tá? Aí é questão de gosto. E agora eu vou fazer a costura do punho ainda. Pra fazer o punho, então eu tenho as duas partes do punho cortadas, a entretela. As duas partes do punho, elas são o tamanho do punho, né, mais a margem de costura. E a entretela é o tamanho do punho sem a margem de costura, tá? Aqui eu vou trabalhar com uma entretela com uma base de cola. Vou pegar uma das partes do punho, vou posicionar a entretela com a base da cola aqui no avesso. E aí eu passo com o ferro para fusionar essa entretela aqui no tecido. Aqui eu tenho o punho com a entretela colada. O outro lado, o forro do punho, eu já aproveito para vincar, fazer uma dobra de 1 centímetro, né, que é a margem de costura, para eu agora na hora de costurar isso aqui já tá vincado e já tá certinho, eu não preciso passar depois, tá? Então aqui o que eu vou fazer, eu vou colocar o lado direito com o lado direito, vou fazer uma costura aqui no contorno do punho. Aqui nos cantinhos eu vou cortar, eu vou tirar um quadradinho, chegando bem próximo aqui da costura, tá? Pode tirar um pouco o excesso se sobrar muito, principalmente se colocou mais de 1 centímetro lá de margem de costura, né? Aí se sobrou muito, refila, tira o excesso. Aí você pode virar o punho. Ajeita os cantinhos. Aqui na manga, as preguinhas eu já deixei costuradas, né? Eu viro elas aqui pro lado de cima da carcela, né? Aqui eu já fechei as laterais da manga e agora eu vou costurar o punho. Então, o punho eu vou pegar essa parte que tem a entretela colada, vou posicionar aqui sobre a manga do lado direito e aqui no contorno eu vou fazer a costura.
A costura é feita bem rente aqui na entretela. E depois que fez essa costura, então você vai vir aqui, essa sobra de tecido você vai colocar aqui pro lado do punho, vai colocar aqui para ele ficar do lado de dentro do punho, né? Vai ajeitar o punho aqui por cima. E aqui pelo outro lado, eu vou prendendo com alfinetes, aqui, bem nessa emenda da costura do punho com a manga, para prender o forrinho aqui do punho. Então aqui pelo lado interno dá pra ver que ele vai ficar uma beiradinha aqui pro lado da manga. E aqui a costura agora, você pode fazer uma costura rente aqui, e aí o punho fica sem costura nenhuma, ou você pode fazer uma costura no contorno do punho. Essa aqui eu vou fazer a costura no contorno do punho, tá? Bom, então o punho ficou dessa forma. Aqui, a parte interna ficou assim, ó, nessa parte aqui do punho, né? Então, ó, é bem importante colocar essa sobrinha de tecido aqui por cima dessa costura, né? Porque aí a hora que quiser dobrar o punho, aqui, tô com a manga do lado direito, né? A hora que eu for dobrar o punho, então, a emenda aqui da costura da manga com o punho não vai aparecer, ó, porque daí o forro do punho, ele passou por cima dessa costura, tá? Então, isso é bem importante, porque se deixar ele bem certinho aqui na costura, vai aparecer essa costura que foi feita aqui de emenda. E finalizando, então, a manga, na parte de cima você faz o caseado e na parte de baixo costurado os botões. Bom, eu espero que o vídeo de hoje, então, tenha ajudado vocês com a costura da carcela e do punho. E novamente, né, costura além de técnica é prática, então antes de fazer a costura da carcela, né, numa peça final, treine a costura algumas vezes, inclusive em tecidos diferentes, tá? Porque quanto mais você pratica, melhor a sua costura fica, né? Hoje era isso, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!